Boa tarde. Nós vamos gravar aqui a partir dos slides que a gente vai ver hoje à noite, tá bom? Renascimento cultural. Para uma reflexão inicial, eu coloquei a frase do Immanuel Kant: todo conhecimento exige um conceito, por mais imperfeito ou inseguro que ele possa ser. Porque, na verdade, é preciso dizer de onde nós estamos tirando as nossas informações, né? Qual que é o fundamento, qual que é o embasamento daquilo que estamos falando. Bom, eu coloquei aqui 4 obras consultadas na elaboração desses slides e na reformulação, que eu acabo reformulando a cada vez que eu vou olhar para eles, né? Então, a primeira História Geral da Arte, Renascimento e Barroco, do Jason, H.W. Jason, A Cultura do Renascimento, do Jacob Burckhardt, Da Rota da Seda, Michelangelo, do Jerry Bruton, e O Renascimento, do Nicolau Shevchenko, que é o trabalho que a gente vai ver, o texto que a gente vai ver do dia 13 de maio próximo, tá bom? Bom, algumas observações iniciais. Tratar do Renascimento é tratar fundamentalmente de um conjunto de conteúdos que nos remetem da filosofia à arte, da arte à literatura, e aí a gente está falando de uma literatura muito abrangente, uma literatura que se localiza exatamente no intervalo entre o medievo e o contemporâneo, uma literatura que vai ressurgir com base nos clássicos da antiguidade, tanto neoplatônicos quanto neo-aristotélicos, neo-aristotelismo, seja Tomás de Aquino, seja Santo Agostinho, nesse intervalo que nós chamamos de história moderna, tá? Ou essa transição, esse longo movimento, segundo Antônio Edmilson Martins Rodrigues, que vai do Renascimento ao Iluminismo. Então, tá. Na verdade, o Renascimento ele vai remeter, ele nos remete, no geral, numa perspectiva global, à transição do feudalismo ao capitalismo. Esse mesmo recorte cronológico que eu acabei de falar, né? Cronológico e espacial, a gente está falando fundamentalmente da Europa e da Europa Ocidental, tá? Que é exatamente a transição de um feudalismo, um sistema de produção feudal, de organização social feudal, para um sistema de organização eminentemente capitalista. Tá? E aí, o foco vai recair fundamentalmente sobre as artes, o pensamento e o conhecimento científico que vão progressivamente se impor, né, e estimular um amplo processo de transformação, que vai ser denominado de renascimento cultural. Cultural, sociocultural, porque acaba por interferir em todas as esferas da sociedade, seja na política, na economia, na sociedade, no imaginário, na mentalidade, na organização dessa sociedade, que vai deixar de ser uma sociedade estruturada basicamente em ordens, para ser uma sociedade hierarquizada no modelo simbiótico entre a nobreza e a burguesia, entre o medievo e o moderno, até chegarmos na contemporaneidade, onde se estabelece de forma categórica o modo de vida, o modo de orientação social, fundamentalmente calcado, embasado nos princípios da burguesia. Bom, para começo de conversa, o termo renascimento ele deve ser entendido como a retomada, sabe, um ressurgimento, né? Ou uma rememoração dos estudos de textos clássicos greco-latinos, tanto da Grécia quanto de Roma. Portanto, não se trata de um conteúdo que seria possível estudar em 40 minutos, 1 hora. Há cursos que duram um semestre sobre o Renascimento. Bom, quanto a algumas características do medievo para fundar esse objeto, né, que seria o Renascimento. Bom, no medievo, emoções
baseados na alegria, no prazer ou no riso, eram associados às forças inferiores do mundo sobrenatural, ou seja, às forças demoníacas. É possível ver isso audiovisualmente no filme O Nome da Rosa, onde fica bem claro isso, como é que o riso e a beleza é associada literalmente à presença do demônio, tá bom? E ao mesmo tempo surge concomitantemente nesse período, né, questionamentos de ordem intelectual ou tentativas de entender a natureza. Isso tudo era tido e considerado como heresia e, portanto, passível de processo e julgamento pelo Tribunal da Santa Inquisição, que o Tribunal Santo Ofício vem depois da Reforma Protestante, tá? É na Contra-Reforma que se muda a terminologia de Tribunal da Santa Inquisição para Tribunal Santo Ofício. E há toda um sentido antropológico na mudança dos termos, tá? Uma coisa é Inquisição e outra coisa é Santo Ofício. Bom, a gente discute isso pessoalmente ou em outro momento. Ou se alguém quiser conversar sobre isso, pergunta assim que assistir esse vídeo, tá bom? Então, o Renascimento ele vai representar a redescoberta do conhecimento filosófico, justamente daquele conhecimento dos clássicos da antiguidade europeia, né? Fundamentalmente gregos e romanos, nessa ordem, literalmente. Os renascentistas vão se ocupar de questões relacionadas à vida humana, eminentemente, e por isso o movimento ele passa a ser identificado de forma bem sistemática com o humanismo, tá? Porque está centrado no ser humano, não é? Quanto ao humanismo, no início do movimento, o humanismo identificava-se com as disciplinas relacionadas ao cotidiano, sabe? Como, por exemplo, história, matemática, línguas, filosofia, enfim. Lembrando que nessa época, os ditos letrados da Europa, eles conversavam em latim, embora existissem o português, o inglês, o francês, enfim. Tá? Isso é tudo visto em um processo muito mais amplo. O humanismo, por outro lado, ele preocupava-se com a beleza, seus aspectos positivos, né, fundamentalmente, diferentemente do pensamento medievo, que concebia os seres humanos como frutos do pecado, naquela visão que eu me referi anteriormente. Bom, os processos de valorização do ser humano não significaram uma ruptura com a religião ou com a religiosidade católica apostólica romana. Na verdade, isso ocorre de uma maneira muito mais relativista, sabe? Muito mais relativa. E a gente vai ver isso com mais concretude no texto do Flávio Loiseto, As Reformas Religiosas. Isso vai ficar um pouco mais claro. O humanismo renascentista, portanto, ele não vai romper com a ideia do criacionismo. O mundo vai deixar de ser o lugar de sofrimento e o ser humano, de forma que o ser humano vai poder usufruir de tudo que o rodeava, inclusive do próprio corpo, sem que isso fosse considerado algo que ofendesse a Deus. Essa é uma das principais mensagens desse humanismo renascentista. Este humanismo ele se preocupava com as condições sociais do período, socioculturais, socioeconômicas, políticas, culturais do período em que ele se desenvolvia. E se distanciando progressivamente daquele universo sombrio, sabe, mágico e absolutamente hierarquizado do medievo, embora apontasse para uma nova hierarquia, obviamente. Bom, ele foi fundamentalmente um movimento urbano, óbvio, né? Havia nos núcleos urbanos que ressurgiram com o comércio, tinha características muito diferentes dos modos de vida medievos, né? O Renascimento ele vai constituir um movimento intelectual, fundamentalmente urbano, conforme eu disse anteriormente, e ele é típico das sociedades que habitavam essas cidades. Tá? E aí você tem várias gradações de cidades maiores, cidades menores, e todo um processo histórico que condiciona esse ressurgimento urbano, essa revolução comercial, que é uma revolução milenar. Tá? Bom, de forma que a gente pode afirmar algumas coisas. O Renascimento ele vai surgir com base em tudo que nós lemos, né?
pensando particularmente aqui o Nicolau Shevchenko, do Renascimento, ou o Jacob Burckhardt, a cultura do Renascimento, que esse Renascimento vai surgir em cidades comerciais, particularmente em Veneza, Pisa, Gênova e Florença. São cidades italianas, cidades comerciais. Essas cidades, elas mantinham um comércio constante com Constantinopla. Na verdade, elas tinham um monopólio desse comércio, né? E permitiam que os sábios bizantinos imigrassem para a Itália e que contribuíssem em grande parte para as mudanças culturais. Nesses termos, é preciso observar que o próprio resgate da cultura clássica greco-romana, ela vai se dar por essa via, sabe? Ela vem a reboque desse movimento comercial, tá? Bom, dentro do Renascimento tem uma personagem histórica muito importante, que é o Mecenas, né? Então, de que constituía esse mecenato? Quando você observa textos como do Jerry Broughton, da Rota da Seda a Michelangelo, ou a História Geral da Arte, do Renascimento e Barroco, do H.W. Jason, fica bem caracterizado que os burgueses, eles nesse período, nesse processo, né, eles vão conquistar suas riquezas, a partir do comércio, claro, e também com o desenvolvimento de atividades bancárias. A gente já viu isso um pouco no Leo Habermas, né? Algumas negociações de grande monta, como que se transportava esse volume enorme de dinheiro, né? Bom, os primeiros mecenas eram os burgueses, enriquecidos por esse comércio e as atividades bancárias. Alguns nobres, que também eram ricos, isso vai acontecer, por conta desse momento inicial, dos tributos que eles cobravam da própria burguesia em função da localização das terras e do feudo desses nobres, né? E os reis também praticavam o mecenato, tá? Bom, que representava basicamente ajuda financeira a artistas intelectuais, tá bom? E isso vai prevalecer entre o século XIV até o século XVIII, já início do século XIX. Você ainda tem isso. Num certo sentido, nós temos os mecenas até hoje, tá? Que financiam artistas e intelectuais. Até hoje não existe isso, tá bom? Mas de uma maneira formal, é nesse período que existia basicamente com esses três tipos sociais. A burguesia, alguns nobres que tinham interesse em se autorretratar, enfim, e os reis pelo óbvio, né? Para eles era muito importante e interessante isso. Bom, o mecenas era um apreciador de artes, evidentemente, embora alguns buscassem apenas o prestígio social, sabe? Eles queriam registrar a abundância e para reforçar o seu status, a sua condição social, essencialmente. Bom, aí eu trago aí para vocês um primeiro quadro, né, do Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, pintura de 1485, e só para observar a riqueza de detalhes, não é? Até para se você, com as técnicas que se tem hoje, elaborar esse tipo de pintura não é muito simples, tá? E aí partindo-se não de uma reprodução, mas da ideia de uma criação, tá bom? Bom, nesse sentido, destaca-se também um advento, um acontecimento fundamental, que foi a invenção da imprensa, por Gutenberg. Na Europa, durante o medievo, os livros eram copiados pelos copistas, você já viu isso várias vezes. Aliás, o filme Nome da Rosa mostra isso mais uma vez, tá? O trabalho dos copistas era contudo, lento, e a qualidade não era sempre boa. Às vezes era excelente, mas não, na maioria das vezes ela não era muito boa, tá? Isso muito lento mesmo. Bom, por volta de 1450, o alemão Johannes Gutenberg ele vai criar a impressão mecânica utilizando tipos móveis de metal, e essa invenção vai permitir a crescente demanda por conhecimentos, ou seja, acelerando a produção de livros. Bom, de qualquer forma, isso ainda representava um movimento elitista, né? Intelectual e artístico, cujas obras eram acessíveis apenas aos muito ricos, ou um grupo muito pequeno de pessoas que eram letradas.
As pessoas que estudavam grego e latim ou pintavam não trabalhavam, ou esculpiam também, no caso aqui. Eram ricas ou financiadas por alguém muito rico. Via de regra, todos os artistas renascentistas, eles se enquadram nessa situação, na maioria das vezes, 99% eram financiados por alguém muito rico. Poucas pessoas alfabetizadas, haviam poucas pessoas alfabetizadas, e a maioria da população jamais sequer tocou em um livro. Isso é algo bem efetivo para o século XV e mesmo para o século XVI. A transmissão desse conhecimento ou desse conteúdo livresco, ele se dava muito mais pelo discurso, tá? Pela conversa, por aquilo que se difundia a partir das discussões dos sábios ou dos letrados, e isso chegava na criadagem e ganhava as ruas. Da mesma forma que acontece ainda hoje, tá bom? Bom, algumas características do Renascimento. A primeira que nós destacamos é a retomada da cultura clássica, né? Conjunto de obras literárias, filosóficas, históricas, de artes plásticas produzidas por gregos e romanos na antiguidade, na dita antiguidade clássica, tá? E é algo que vocês já estudaram com Juliano Pirajá. Pensadores do Renascimento. Os pensadores do Renascimento, eles estudavam os textos da cultura clássica, que eram tidos e havidos como portadores de reflexões e conhecimentos essenciais, de conhecimentos muito importantes, que foram combinados, em certa medida, com os valores culturais do medievo. Tá? Não há uma substituição automática, as coisas não acontecem assim, historicamente falando. Bom, o homem é a medida de todas as coisas. Esse é um princípio básico para o humanismo, né? O humanismo vai colocar a pessoa humana no centro das reflexões e aí considerar suas qualidades, virtudes. Fundamentalmente, o homem torna-se a medida de tudo. O que servia ao ser humano era bom. Aplicava-se à elite europeia renascentista, claro. Tá? Criação de telas e esculturas que valorizavam as formas humanas, retratando corpos nus. Isso mostra um pouco do rompimento com o princípio medievo, em que a beleza e a nudez era algo demoníaco, é algo tido como de influência das forças do mal. Bom, aqui, só a título de exemplo, uma escultura do Michelangelo, de 1504, né? Que é o Davi de Michelangelo. Ressalta aqui as belezas e a simetria dessa escultura. E saber a simetria, a proporcionalidade é algo extraordinário. E lembrando que nós estamos falando de uma escultura de 1504, tá bom? Ainda no inicinho do século XVI. E se trata de uma técnica bastante sofisticada na elaboração dessas esculturas, tá? Bom, o ideal da universalidade. Se trata de um princípio que nos remete à ideia de que, para os renascentistas, uma pessoa poderia aprender tudo o que se conhece. Tudo o que se conhece é passível de ser aprendido por esses intelectuais, por essa elite intelectual, tá bom? O ideal de ser humano, né, seria conhecer as artes e todas as ciências, e assim é um tipo de conhecimento muito mais geral, diferentemente do que nós temos hoje, né? As pessoas conhecem muito de quase nada, né? E não conhecem nada do todo. Sabe? Conhece muito de um pedacinho pequeno da realidade ou de um determinado ramo de saber. Né? Bom, aí uma das pessoas mais importantes desse período é o Leonardo da Vinci, que é um dos mais referendados, né? Porque ele conhecia de astronomia, de mecânica, de anatomia, vai projetar máquinas, vai pintar, vai esculpir um grande número de obras, enfim. E ele realmente representava esse ideal da universalidade, de um super intelectual, ou no mundo de hoje, para nós, de um erudito. E é engraçado, porque até o conceito de erudição é difícil de ser discutido, inclusive na academia. Aliás, é uma pergunta que eu deixo para vocês, né? O que vocês entendem por erudição? Tá bom?
Bom, aqui no tópico 8 eu vou fazer algumas referências a alguns pensadores do Renascimento, ok? Erasmo de Roterdã, entre 1476 e 1536. Ele tem como texto mais conhecido o Elogio à Loucura, em que ele vai criticar fundamentalmente os poderes constituídos, tanto do clero quanto da nobreza. Sabe, essa é uma crítica que é bem específica desse momento em que a transição ela vai se radicalizando. Lembrando que a radicalidade é extrema desse movimento colocado em curso pelos renascentistas vai ser exatamente 1517, 1518, que são as reformas religiosas, que é o cisma dentro da mentalidade e do imaginário europeu, que vai impactar todos os outros aspectos da vida social daquele período, tanto a política quanto a economia, a partir das reformas religiosas e do surgimento do protestantismo, tá bom? Então essa crítica aos poderes constituídos ela vai estar muito presente nesse momento, fundamentalmente dirigida à Igreja e à Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, Nicolau Maquiavel, que é muito citado nos dias de hoje, né? Aliás, eu tenho uma cópia desse livro, quem quiser ler, tá? Eu tenho um livro desse. Ele não é uma cópia, é um livro efetivamente impresso. Que é entre 1469 e 1527, sempre na primeira metade do século XVI. Ele vai escrever O Príncipe e vai trabalhar de maneira muito competente o poder no Estado, nesse Estado moderno que está emergindo. As bases da estruturação desse poder elas são pensadas em primeira mão pelo Maquiavel. E o interessante é que ele é utilizado até hoje nos cursos de direito, de ciências sociais. Por incrível que pareça, não usamos muito ele no curso de história. Antropologia estudam. Bom, enfim, filosofia, obviamente, né? E o terceiro que eu cito aqui é Thomas More, ainda no mesmo recorte do final do século XV e antes do meados do século XVI, né? 1480 e 1535. Com o livro Utopia, que eu também tenho ele aqui, que era a minha ideia que nós lêssemos esse livro, sabe? Que ele vai fazer referência à existência de uma sociedade ideal, sabe? De uma cidade ideal, enfim. É muito interessante como que também consegue representar a mentalidade e o imaginário desse momento histórico, dessa transição daquilo que é medieval para uma ideia de modernidade. É uma pena, a gente não vai ter como ler esses livros, né? E discuti-los em sala de aula, que era um dos meus projetos para esse ano. Bom, quanto ao renascimento científico, no tópico 9, pregava fundamentalmente a investigação científica de forma que favorecesse, a partir do século XVI, que é o que a gente está falando aqui, né, de 1501 a 1550, o desenvolvimento de vários ramos da ciência, tá bom? Por exemplo, René Descartes também se situa nesse momento, onde ele vai falar da razão e método, né? Bom, a principal contribuição para a ciência desse renascimento científico foi fundamentalmente o desenvolvimento da observação e da experimentação. Quer dizer, você observa e experimenta. É mais ou menos o que nós chamamos de tentativa e erro. Tá? Alguns destaques do Renascimento. O Leonardo da Vinci, né? Que ele inventa mecanismos e instrumentos bélicos dos mais variados possíveis, projeta máquinas e vai dedicar-se ao estudo da anatomia humana, quer dizer, vai trabalhar literalmente com corpos de defuntos, enfim, da física, da botânica, da astronomia. Ele seria o que nós reconhecemos como o Albert Einstein daquele período, né? O Karl Marx daquele período, alguém de uma inteligência reconhecida, reconhecida pela maioria das pessoas, reconhecida e referenciada. Tá? Copérnico, Nicolau Copérnico, que todo mundo já ouviu falar, né? Ele trabalhava com matemática, com mecânica, com astronomia. É dele que vai surgir a teoria heliocêntrica, né? Ou seja, que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. E sobre ele é engraçado, ele quase vai ser queimado, não é? Ele vai negar a própria teoria, para não ser queimado pelo tribunal da Santa Inquisição ainda.
alguns outros renascentistas, né? Bom, aí eu coloco bem rapidamente das ciências naturais, o Gesner e o Rondelet, né, que vão investigar a fauna. O geólogo George Bauer, que vai trabalhar com novas formas de aproveitamento dos minérios. Essa era uma ideia que a gente fizesse essa pesquisa também, era outro projeto nosso para esse curso, mas infelizmente já foi para o ar, né? Quanto à medicina, André Vessalio e Miguel Servet, né, que vão aprofundar os estudos de Leonardo da Vinci acerca da anatomia humana, da circulação sanguínea, e Ambroise Paré, né, que vai criar a técnica de usar ataduras para estancar hemorragias. Tá? E essa era uma ideia da gente trabalhar com isso, mais ou menos nesse período que nós estamos agora, mas assim, com grupos, né? Alguns levantar alguns autores das ciências naturais, da geografia, da medicina, da filosofia, enfim, mas é algo que não vai ser possível fazer mais. Bom, aqui eu trago alguns artistas e obras, né? Primeiro, A Primavera, de Sandro Botticelli, que é uma pintura lindíssima, quer dizer, a partir de onde eu olho, com uma riqueza de detalhes impressionantes, e que você percebe esses elementos que se encontravam presentes na mentalidade e no imaginário desse período. Sabe? Você é uma simbiose entre luz e escuridão. Ok? A análise daí vai longe, a gente não vai processar isso à distância, particularmente. Bom, algumas observações sobre o Sandro Botticelli. Ele vai viver nesse período, na passagem do século XV para o XVI, ele falece em 1510, né? A arte desse florentino, ele é de Florença, é inegavelmente primorosa, muito bonita. E ele trabalha com os temas de sua obra foram sempre as cenas religiosas e mitológicas, quer dizer, essa fronteira entre o que é religioso e o que é mito, entre o que seria uma religião formal, como a Igreja Católica, né, o cristianismo, e as crenças e o panteão de deuses. Tá? Bom, suas criações mais conhecidas retratam temas da mitologia, obviamente, né, Nascimento de Vênus, né, Primavera, e Madonna de Magnificat, né, que é uma das mais suaves e belas representações da Virgem com o menino. É uma imagem sacra, tá? E aí, quando você pensa a Vênus de Primavera, você tem uma imagem mitológica. E aí, pensando um pouco, a Grécia, literalmente. Bom, Leonardo da Vinci, algumas informações sobre ele, né? 1452, 1519, assim que está em movimento a reforma religiosa, ele morre, né? O Leonardo da Vinci, assim como nas ciências, o italiano da Vinci foi versátil também nas artes. Escultor, desenhista e um pintor genial. Isso nas análises dos institutos de artes atualmente, tá bom? Quem trabalha muito com essa ideia é o H.W. Jason e também o Jerry Broughton, se vocês quiserem informações sobre mais aprofundadas sobre o trabalho de Leonardo da Vinci. Ele vai introduzir na pintura o contraste claro e escuro, o jogo entre as partes claras e as partes escuras. Eu acho que a Tiffany conhece um pouco disso, e o Gabriel Medeiros também. As obras mais conhecidas são as telas da Última Ceia, Mona Lisa e a Virgem dos Rochedos. Que entre dessas, a mais conhecida é a Mona Lisa por razões de marketing, enfim. Tá? Aí temos a imagem da Última Ceia, eu não consegui uma qualidade maior, infelizmente, tá? Ela foi pintada entre 495 e 498, ou seja, são 3 anos. Bom, quanto ao Michelangelo, né? Também entre 1475 e 1564, esse viveu bastante. Ele é um romano, né? Ele vai viver a maior parte da vida dele em Roma e vai receber de seus contemporâneos o título de divino. Suas esculturas traduziam movimento e sentimento, que é algo extraordinário para você perceber. E as obras mais conhecidas são as esculturas de Pietà, Moisés e Davi, e as muitas pinturas que compõem o teto da Capela Sistina, que, na minha opinião, uma das coisas mais belas que eu já vi na vida é a Capela Sistina, efetivamente. Tá bom? Bom, aqui eu mostro uma escultura do Michelangelo, tá? Que é a Pietà, vai ser entre 1497 e 1500. Então, é uma escultura bem sofisticada e que ela traz bem essa ideia
de movimento e de alma fica bem claro, né? Quando você observa atentamente a escultura, leva à reflexão realmente, sobretudo nesses momentos de pandemia, né? Que nós vivemos hoje. Bom, quanto ao Rafael, também nessa passagem do século XV para o XVI, né? Ele vai se dedicar a pintar imagens sacras, fundamentalmente. A Virgem com o menino é uma das mais bonitas, né? E das mais conhecidas. Embora a obra mais grandiosa e que expressa seu envolvimento com o pensamento renascentista seja a Escola de Atenas, que é uma outra pintura fantástica, fabulosa, belíssima, que vale a pena conhecer. Tá? A Escola de Atenas, aqui eu trago a imagem dela, é muito mais bonita do que isso, e é extremamente representativa, é possível dar uma aula só, tentando trabalhar com os elementos constitutivos da Escola de Atenas, para demonstrar o tipo de mentalidade e imaginário que prevalecia nesse momento. O processo de mudança e a suntuosidade é algo impressionante, é uma tela realmente belíssima. Bom, a literatura renascentista. Eu vou fazer referência a alguma delas. Dante Alighieri, né? E aí a gente vai pegar isso cronologicamente, de 1265 a 1321. Ele é considerado pré-renascentista, portanto, e ele vai escrever a Divina Comédia, que é a mais importante. O Giovanni Boccaccio, de 1313 a 1375, né? Mais ou menos contemporâneo do Alighieri. Ele é escritor e poeta e vai escrever o Decameron, tá? E o François Rabelais, de 1494 a 1553, já no período que nós estamos falando aqui, né? Que escreve Gargantula e Pantagruel, que vai satirizar o clero e os dogmas católicos. É muito legal esse texto dele também, sobretudo Pantagruel, que nos remete um pouco ao Dom Quixote, tá? De Cervantes, mas enfim, era uma ideia nossa de trabalhar, que eu tenho os textos também, mas enfim, passou, né? Luís Camões, que é um português, né? Que ele vai escrever os Lusíadas, que é a obra dele mais importante, e vai falar do heroísmo português no contexto da expansão marítima. Então, para o surgimento do Brasil é fundamental esse texto. E Miguel de Cervantes, que eu me referi anteriormente, né? Que ele vai fazer entre 1547 e 1616, na passagem do século XVI para XVII já, que ele vai fazer uma crítica à manutenção dos valores medievais no mundo burguês, que seria um equívoco histórico da nobreza, né? Que representava as fantasias medievais de uma representação heróica do cavaleiro medievo, que na verdade vai ser ridicularizado e satirizado pelos Cervantes, tá? Que é um espanhol, né? E aí temos o inglês, o William Shakespeare, para mim o maior de todos eles, que ele vai escrever Romeu e Julieta, Hamlet, A Megera Domada, Henrique V, Otelo, Rei Leão e Macbeth, enfim. E a Tempestade, né, que eu já falei para vocês, da obra do Shakespeare, que vai dar origem a 3 trabalhos de reflexão gigantescos para compreender o mundo no século XVII e XVIII, tá? Que é Caliban, que seria o canibal, que seríamos nós aqui da América do Sul, Próspero, que seriam os Estados Unidos da América, e Ariel, que seria o intelectual europeu. Quer dizer, é uma visão do mundo europeu e dessa região que lhe era dependente, no caso a América, e nem tanto dependente quando você pensa os Estados Unidos da América, tá bom? O William Shakespeare, então, só a partir do William Shakespeare dá para a gente trabalhar algumas aulas com as obras dele, mas infelizmente a distância fica mais complicada. Bom, aqui algumas imagens, tá? Leonardo da Vinci, que é uma pintura do Leonardo da Vinci, é o Menino Jesus e Nossa Senhora com João Batista e Santa Ana, tá? Aí você percebe o jogo de cor, de luzes, e o movimento também, tá? Anjos no Batismo de Cristo, também é bastante representativa desse mundo medievo que vai abrindo espaço para uma modernidade, né? Ao estilo da roupa, enfim, e da própria dos gestos e da posição dos anjos. Adoração dos magos, que também representa um universo bem mais amplo, né?
na ideia de luzes e sombras também aqui, e sobre a posição de imagens. Ginevra de Benti, eu acho belíssima essa imagem, que é muito representativa, né? Aparentemente, quando você olha de vários ângulos, parece que ela está viva, é a impressão que eu tenho, inclusive. Bom, a Lady White Hermine, muito bacana, que expressa um pouco dessa maneira de ter pet, criar pet em casa, né? Que é bem típico da burguesia daquele período, que estava desocupada, então se apegava a animais de estimação, enfim, tá? Bom, a Nossa Senhora Menino Jesus de Santana de novo, né? Aqui numa versão mais aperfeiçoada, tá? Mais clara para poder observar. Nossa Senhora junto às rochas, belíssima também, e que representa essa mudança e conservação em certa perspectiva. A Mona Lisa, que é emblemática por si só, e o autorretrato da figura do gênio ou do erudito Leonardo da Vinci, que é um autorretrato literalmente, e também mostra um pouco dessa fisionomia, né? E que tenta revelar um pouco da personalidade, do caráter desse grande pensador do Renascimento. Anunciação, muito bacana, que representa um pouco de cenas do cotidiano e vinculada a uma religiosidade ainda presente, a Última Ceia, aqui mais clara e mais perceptível, não é? A ideia do helicóptero da Vinci também, que é um protótipo. E aqui Michelangelo, né? As obras de Michelangelo, é o divino. A Capela Sistina, e realmente eu sugiro que quando tudo isso terminar, quem puder ir para ver pessoalmente, ela é maravilhosa, tá? Fica onde o Papa vive, né? Então é algo que vale a pena conhecer. E é enorme, de uma riqueza de detalhes impressionante, retratando várias circunstâncias da vida cotidiana e desse universo ambíguo entre a razão e a transcendência. Tá? Ela fica no Vaticano, então é muitíssimo uma das obras mais conhecidas para quem conhece, visita Roma. Bom, o Capitólio é realmente impressionante também em Roma. Davi, nós já vimos anteriormente, eu considero uma escultura muito harmoniosa nas suas formas. Uma imagem de estúdio, né, dele que ficou sem trabalhar mais. A Pietà, que nós já vimos também, que é altamente expressiva. A ideia de alma e movimento está bem presente aqui. Pietà Iati, que também é impressionante, para mim, é uma imagem, é uma escultura impressionante, pela sua expressividade, trazendo fundamentalmente elementos de um renascimento que trabalha com a noção de alma e movimento mesmo, efetivamente. O teto da Capela Sistina, que eu disse para vocês que é lindíssimo. Eu acho que é possível você acessar imagens mais claras e evidenciadas do que essa aqui, né? Que traz uma série de representações bíblicas e dessa sociedade do período, tá? O julgamento final, que é muito legal também, do Michelangelo, né? E o túmulo do Michelangelo, que é algo portentoso, que faz jus ao título de divino dele, dos contemporâneos, né? E o Michelangelo, a imagem dele, o divino, né? E se eu queria, era uma coisa que eu queria trabalhar com vocês, principalmente com a Tiffany, para você colocar a imagem do Michelangelo e o autorretrato do Da Vinci, e para pensar um pouquinho, tá? Mas infelizmente não vai ter como fazer isso à distância. Mas fica aqui a sugestão. Coloquem as duas imagens, uma ao lado da outra, e tentem pensar um pouquinho, analisar um pouquinho. Bom, a criação de Adão, que é belíssima, essa é uma pintura que todo mundo conhece, né? Algumas obras de Botticelli, Adoração dos Reis Magos, riquíssima em detalhes. O Nascimento de Vênus, nós já vimos uma vez, né? Que vai trabalhar muito naquela perspectiva da mitologia. A Primavera, ainda dentro dessa
confluência entre mito e sagrado, tá? São Sebastião, que também é uma imagem muito forte, conhecida do lado de cá do Atlântico, né? Anunciação, uma imagem muito sofisticada também, e que revela um pouco do cotidiano e das relações daquele período. Maria e Jesus, e a Bíblia aparece aí, a escrita, né, e uma série de crianças próximas a Maria. O autorretrato, né, Botticelli, um rapaz. A obra de Rafael, né, Bindo e Altovide. Castiglione, trabalha muito com imagens, né, também, do cotidiano. A família de Jesus e a família de João, de São João Batista. A Madonna, Casamento da Virgem, que é bem aquela coisa mais próxima do Antigo Testamento, né? O Papa Leão, com 2 cardeais. Esse é o Leão X, né, que é o Papa que vai teorizar sobre poder pela primeira vez no século X, tá? É impressionante, tem alguns trabalhos dele que vale a pena ler, em função da atualidade dos textos do Papa Leão. Madonna, e sempre a mulher e as crianças, né? Você não vê muita figura masculina, tá? E crianças despidas, literalmente, que é bem característico dessa época do Renascimento. São Sebastião, mais uma vez, aqui em outra versão. Escola de Atenas, novamente. Madonna. São Jorge matando o dragão, essa imagem é clássica no Brasil. Particularmente na década de 60, 70, no interior, isso é bem clássico, tem um monte de quadros, inclusive a minha família, tá bom? Mas mostra bem, um pouco ainda daquilo dos Cervantes, né? E a representação desse cavaleiro medievo, né? E a ideia de São Jorge, enfim. Jesus e a família, mais uma vez, sempre as crianças nuas, né? Aqui já aparece um senhor. Anjos, que é muito recorrente a imagem de anjos. Madonas e as crianças, sempre, né? O casal Arnolfini, que são burgueses, abastados, muito ricos. E olhem essa imagem que tem bem no centro, entre os dois, tá? E a última imagem que eu mostro para vocês é essa. O zoom do espelho. Olha que legal. Olha a perfeição dessa pintura, porque é uma percepção única do pintor. Enfim, tá? Então, muito obrigado pela vossa atenção. O que eu digo para vocês aqui é que logo à noite a gente conversa sobre isso e eu vou levantar algumas questões. Eu espero que vocês consigam ver o vídeo antes da aula, ou se for o caso, venham no nosso horário de aula, tá bom? Muito obrigado e nos encontramos à noite.